Arro! Tô iniciando essa live mais cedo para conferir com todo mundo que está chegando a parte de iluminação, a parte de som. Vocês que estão chegando, confirmam para mim se está tudo bem. A gente começa sempre um pouquinho mais cedo, só para a gente ter a certeza que o som está legal, que a gente está conseguindo ver e ouvir bem. Thelma, bem-vinda. Bem-vindas as pessoas que estão chegando. Eu não tenho o nome de todos que estão aparecendo aqui, mas sejam bem-vindos. A gente vai fazendo um teste inicial. Obrigado, tá perfeita a imagem, o som. Obrigado, uma boa noite. Esse tempinho é o tempinho que eu consigo falar com vocês, que eu consigo ler o nome de vocês. Depois aqui dentro da nossa mata fica tudo muito escuro e eu não consigo ver o detalhe de quem está chegando. Sejam bem-vindos. Já me ajudem a compartilhar com as pessoas que vocês têm contato, já vão fazendo o convite, vão chamando para sentar também no nosso círculo, para que a gente consiga ver certinho o som, a luz, se está tudo certo. Eu vou falar para minha ajudante aqui, a Alexa, começar a música. Vamos ver se ela vai... Spotify. Não é essa, Alexa. Música anterior. Muito bem, agora sim, agora ela já está entrando com o som da floresta. Não adianta tocar outra música se a gente está num outro clima, né? Então convide todo mundo, daqui 2 minutos a gente já começa o nosso trabalho, a gente já vai começar a nossa fogueira, já vamos dar início. Então as pessoas que vocês têm acesso, vão convidando. Hoje é uma live muito especial, nós vamos falar sobre algumas coisas muito especiais, que é a defesa psíquica. Então, eu acho que é um assunto que vai agradar a todos e isso vai ser muito bom para todos nós. Nós vamos aproveitar juntos esse assunto, que é um assunto que todo mundo precisa, né? A verdadeira autodefesa, conhecer um pouquinho até onde nós podemos e até onde que nós colocamos o nosso limite e respeitamos o limite do outro. Então eu acho que vai ser uma live muito boa. Eu estou com muita coisa para falar. Provavelmente essa live se torna curta, perto da quantidade de assunto que a gente tem. Então nós vamos fazer o que é possível aqui no nosso encontro de hoje. E vamos já chamando todo mundo. Meu lado alemão já fala que é 19h59, então já estamos preparando para a live. Sejam bem-vindos, vocês que já estão aqui. É o momento da gente se preparar para que a gente tenha uma boa noite e que a gente tenha o nosso chazinho, a nossa companhia. A todos vocês que estão chegando, eu não consigo ler o nome de todos, mas sejam todos muito bem-vindos. Vocês sabem a importância que tem a presença de vocês nesse grupo. O trabalho não faz sentido se a gente não tem um grupo de pessoas que partilham e vivenciam o processo junto com a gente. Então é necessário que todos estejam imbuídos daquilo que vai acontecer, daquilo que a gente vai estar vivenciando. Então sejam bem-vindos, vocês todos que estão chegando. Vamos dar início à nossa live hoje, 20 horas em ponto. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa defesa psíquica. Vamos falar o que é isso, o que significa essa defesa psíquica. Eu tenho que estar o tempo todo me defendendo mesmo? Ou as coisas acontecem porque eu permito que elas aconteçam? Vamos observar um pouquinho isso.
né? Vamos falar um pouquinho de troca de experiências. Peço a vocês que partilhem essa live com outras pessoas. Em breve nós estaremos também no YouTube, então quem não conseguir assistir a nossa live pelo Instagram, vai estar conseguindo ver depois pelo YouTube. Então a todos que estão aqui, sejam bem-vindos, peço permissão para entrar dentro da casa de vocês e poder levar um pouco desse conhecimento, e nós já vamos iniciar o nosso rito, que já é hábito nosso fazer sempre, que é o nosso rito de acender a nossa vela. Então, lembrando, todos estão com a vela por aí? Vamos aproveitar a nossa vela. Quem não assistiu as lives anteriores, aproveite para assistir e aprender também. Nós vamos acender a nossa vela com 2 palitos de fósforo. Depois eu vou falar um pouquinho porquê desse palito de fósforo. Hoje faz sentido falar do palito de fósforo, porque nós vamos falar sobre defesa psíquica. E acender o palito de fósforo faz parte dessa defesa. 2 palitos, quando é para mim, eu acendo para dentro, e quando é para o coletivo, eu acendo para fora. Então, vou acender para fora, porque essa vela está iluminando a todos nós nessa live. Então, estou acendendo a minha vela. Eu espero que vocês estejam com a vela de vocês aí também, que vocês também possam estar acendendo. Hoje eu vou estar queimando a sálvia branca. Sálvia branca é uma planta dos índios norte-americanos para limpar todo o nosso ambiente, a purificação. Aproveito, faço essa limpeza na casa de vocês, no coração de vocês, e que a gente possa, com esse aroma que é a sálvia branca, a sálvia já tem um nome que é planta da salvação. A sálvia salva. Então a gente aproveita esse cheirinho da sálvia e vamos limpar o ambiente para que a gente já esteja preparado para esse assunto. Bom, eu vou acender agora a minha fogueira aqui. Então, eu vou só descer a vela para a gente acender. Tem que ter muito cuidado aqui nessa hora, para a gente não se queimar. E o fogo já se faz presente. Vou colocar minha vela aqui do lado. E o fogo já começa a aquecer já. Isso é muito bom, né? A gente, quando acende o fogo, a gente também acende a esperança, né? Que o fogo traz essa esperança, essa vontade, né? Da gente festejar, da gente se reunir, da gente estar com amigos, né? Em torno da fogueira, é difícil você ter pessoas em torno de uma fogueira para brigar. Vocês já perceberam isso? Observa, em torno do fogão, onde se faz comida, geralmente a gente reúne as pessoas que têm afinidade, que estão próximas. Então a gente vai reunindo. O fogo, ele traz essa união que a gente precisa. Então, minha fogueira já está acesa. O chazinho de vocês já está pronto? Já? Então apaguem a luz para ficar com a luz da vela, para a gente ter a proximidade dessa fogueira. E eu vou servir meu chá. Hoje eu fiz um chá especial. Eu sei que tem uma pessoa que já me falou antes que está fazendo um chá parecido com o meu. Só que o meu tem uma coisinha a mais. O meu é um chá de cravo com abacaxi. Eu pus até um pedacinho de abacaxi de cravo na xícara para dar o chique, né? Pra gente decorar a nossa xícara de chá. Já serviram o chá de vocês? Tchim-tchim para vocês. Vamos tomar um pouquinho do chá para a gente começar a falar um pouquinho da nossa live.
Esse chá de abacaxi, eu tenho um hábito aqui na minha casa, sempre que eu vou fazer algo que tem abacaxi, eu guardo todas as cascas do abacaxi. Então eu tiro a casca, coloco no saquinho e guardo esse saquinho no congelador. E à medida que eu vou precisando, né, eu coloco abacaxi com hortelã, que é muito gostoso, abacaxi com cravo, abacaxi com canela, então ele dá um sabor muito especial. Façam essa experiência em casa. Quando vocês forem fazer algo de abacaxi, tirem a casca, porque a casca ela é excelente para o chá. E para que serve o chá de abacaxi? Bom, chá de abacaxi ele serve para essa parte respiratória e a parte digestiva. Então, quem tem assim muito tosse, secreção na garganta, nessa região da garganta, principalmente nesse chakra, ele trabalha muito bem. E pulmão tem a ver com tristeza, né? Então, o abacaxi ele dá um alívio a essa tristeza. Eu acho que até encaixa aquela expressão que a gente usa sempre, né? Eu tenho que descascar o abacaxi da vida, né? Então tem que tirar um pouco essa tristeza que tá no nosso pulmão. E o cravo? Bom, o cravo ele tem uma coisa muito especial. Além dele ser bactericida, né? Ele ser excelente para combater qualquer tipo de bactéria, né? Ele também tem uma propriedade que quando você toma o chá de cravo ou você mastiga o cravo, você fica com a língua solta, você fala palavras pontuais. Então, pessoas que têm dificuldade na comunicação, o chá de cravo ou então uma florzinha de cravo na boca ajuda muito isso. E ele também, ele protege contra energias negativas. Então, eu já quis usar o cravo hoje, porque eu acho que como defesa psíquica, a gente já começa a aprender que o chá de cravo pode me ajudar muito nessa defesa, né? E, de repente, para as pessoas que têm mais dificuldade em falar ou então pontuar aquilo que pensa, aquilo que querem, talvez o cravo vai auxiliar bastante nesse aspecto. Então, vamos falar um pouquinho sobre defesa psíquica. O assunto é muito grande. Eu tentei fazer um resumo. Vocês vão ver que o resumo aqui, olha, ele vira folha. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu programei. Mas se for necessário, a gente monta uma outra live e a gente fala sobre o assunto. Bom, vamos começar a falar então. Primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é melhor? A defesa ou o ataque? Escrevam para mim aí, deixa eu ler aqui, deixa eu começar a ensaiar, a ler na live o que vocês estão escrevendo. O que é melhor? A defesa ou o ataque? Escrevam para mim aí. Se você acha que a defesa é melhor, coloque para mim defesa. Se você acha que é o ataque, você escreve ataque. O que a gente precisa fazer melhor nessa defesa psíquica? Né? Como defender? Ó, já estou vendo pessoas escrevendo defesa, eu acho defesa. Quem mais? Quem mais? Mais pessoas aí, eu quero fazer uma enquete para a gente definir o nosso tema, para onde que ele vai. Se é a defesa ou se é o ataque. Então tem 2 pessoas que escreveram para mim já falando que a defesa é melhor. Ou o ataque. É eu defender, eu vou me defender do que estão fazendo, ou eu vou atacar para que eu não tenha o ataque vindo na minha direção. Eu defendo do que veio ou eu ataco antes daquilo vir? Porque tem pessoas que elas agem, sofrem até por antecipação, né? Que elas se defendem tanto e aí elas não conseguem nem perceber
o que está vindo na direção delas. De uma forma geral, eu já vi que a maioria colocou defesa. Tá, a melhor coisa que existe é o conhecimento. Porque o conhecimento, ele vai dar a noção que a gente precisa se aquele momento é melhor atacar ou é melhor defender. Nós temos, assim, uma força que vem. Eu não vou estar usando palavras que geralmente as pessoas podem estar levando para um outro caminho. Falar, obsessores, espíritos zombeteiro, forças negativas, né, forças do mal. Eu não vou usar esses termos. Eu vou usar sempre o termo, que é um termo científico que a gente usa, que chama força adversa. É a força adversária. É aquela força que não quer que as coisas aconteçam da forma que estão acontecendo, ou da forma que deveriam acontecer. Então, nós vamos falar muito essa questão da força adversa. A força adversa, ela não quer que a energia flua. Só que você só vai atrair essa força adversa quando você estiver numa frequência diferente dela. Observem que as pessoas que estão nessa frequência de energias adversas, né? As energias que não condiz com a sua, elas dificilmente são atacadas. Existe até aquela expressão que a gente fala, às vezes é melhor ser ruim do que ser bom. Quem é bom sempre é a pessoa que paga um preço maior, é a pessoa que passa por mais injustiças, por mais sofrimentos, né? Eu acho que todo mundo já usou essa expressão. Mas a minha colocação é o seguinte: a árvore que dá bons frutos, ela sempre é a árvore que leva mais pedradas. Então, se vocês estão levando pedradas, se vocês estão sentindo que a força adversa está atuando em cima de você, em cima da sua família, em cima do seu trabalho, né? Porque essa energia, ela percebe que você tem fruta doce, saborosa, né? Cheirosa. Então, isso faz com que a energia te ataque. Então, o que a gente tem que entender em primeiro lugar? Que casa vazia, o ladrão não rouba, não é assaltada. Então, se você tem um ataque que vem na sua direção, é porque você tem alguma coisa muito especial que essa energia quer tirar, quer desestabilizar, tirar a normalidade das coisas. E quando você age falando ou se comportando como sendo, isso daí é normal, sabe? Vai passar, aquela expressão que ninguém gosta de ouvir, né? Tem gente que não gosta de ouvir. A expressão, isso vai passar. Quem usa essa expressão está se colocando de uma forma que a energia estabiliza. É como se o ataque não te prejudicasse tanto. Se você fizer uma força contrária, então, você passa a ter a força adversa a seu favor. Eu vou dar um exemplo simples. Você pode controlar o semáforo? Não. Você pode controlar que um pneu vai furar ou não? Também não. Você pode controlar que um cachorro vai entrar na frente do seu carro? Não. Você pode controlar que um cano de água não vai estourar? Também não. Então, tudo isso é uma força que vai acontecer, ou que pode acontecer. O que você tem domínio não é dessa força que vai acontecer. Você tem domínio do que você vai fazer com essa força quando ela chegar para você. Esse é o princípio maior que existe de defesa psíquica.
é você saber que você tem controle sobre você, não controle sobre as coisas, sobre o lugar que você está, sobre as pessoas que estão participando. Você não tem controle. Então eu não posso impedir que alguém faça mal para mim, mas eu posso impedir que o mal chegue em mim, que o mal atue em mim. E como que eu vou impedir isso? Sabendo qual é o limite que eu tenho da minha energia. Porque o outro, ele vai te estudar, ele vai pesquisar, ele vai te conhecer para ele começar a agir. Se você não se conhece, o outro conhece mais que você. Então, geralmente, o conhecimento ele é mais importante do que o ataque. Consegue perceber essa diferença? Parece uma coisa muito fora da normalidade quando eu começo a falar que o conhecimento ele é melhor do que o ataque. E vocês vão perceber que, tendo conhecimento daquilo que a força adversa vai atacar, você consegue desviar o caminho e essa força adversa, em vez dela atrapalhar você, ela vai te ajudar. Então, eu vou falar uma coisa que é um estudo que existe para quem tem assim um conhecimento, estudos de várias áreas, né? Isso eu estou falando desde a religiosidade até conhecimentos da física quântica. Não estou pegando um assunto que seria um assunto polêmico. Estou pegando um assunto que a gente pode pesquisar. Então, quem tem esse domínio, né, desses assuntos, vai perceber que a força adversa, ela é mandada por uma outra força adversa que é maior do que ela. Então eu vou fazer assim, um resuminho aqui. Vou pegar uma caneta, né? A minha mão é a força a ser atacada. Então essa força que é a caneta, que é a força adversa, ela está sob o comando de uma força maior. Então essa força maior fala, vai até lá e ataca esse corpo. Então essa energia, ela vem e ataca o seu corpo. Se você está vulnerável, se você não conhece aonde que estão as passagens de energia em você, ela vai encontrar essas frestas e vai ter domínio de você. Agora, se você tem o controle dessa energia e sabe que você autoriza ou não o ataque, quando essa energia vem te atacar e você falar, tá bom, já entendi que não era para ser desse jeito. Então, por exemplo, furou o meu pneu. Eu sempre dou esse exemplo, algumas pessoas já até ouviram essa expressão minha. Furou o pneu. Se você chegar e ficar amaldiçoando esse pneu, e você fala assim, furou justo agora, eu tô atrasado, o sol tá quente, eu não vou conseguir chegar no meu lugar a tempo. O que você fez? Você potencializou a força adversa atuar em você. Então, quando você potencializa, essa força bate, faz o estrago em você e retorna para a força que mandou e fala, eu consegui executar o trabalho que você me mandou. Então agora eu mereço um reconhecimento por isso. Então a força adversa, ela é premiada por ter atingido você. E aí essa força vai atuar cada vez mais, porque é essa força que consegue acertar em você. Por exemplo, a força das pessoas que são provocadas, as pessoas que perdem o controle porque elas são provocadas. Então essa energia, que é a energia da provocação, já percebeu que o seu ponto fraco é você ser provocado. Então você vai ser provocado em casa, você vai ser provocado no trabalho, você vai ser provocado por uma xícara de chá que você está tomando e de repente derrama em você, ou que cai no chão e quebra. Então você tem a força da provocação atuando. Agora, quando você tem essa força, o pneu furou,
Só que em vez de você ficar irritado, você fala assim, puxa, que bom que esse pneu furou, porque eu não sei trocar pneu, então eu vou pegar meu celular e vou começar a apagar algumas fotos que eu nunca tenho tempo para fazer isso. A hora que você age de uma forma consciente que você está modificando aquela energia, automaticamente para alguém atrás de você e fala, ei, o que aconteceu? Ah, furou meu pneu, eu tô com o step vazio, não sei trocar pneu. A pessoa fala assim, não tem problema, eu sou mecânico, eu vou te ajudar. Eu vou pôr o meu step no seu carro, eu tô indo nessa mesma direção, a gente para no borracheiro, aí a gente tira o step que está no seu carro, eu pego o step e vou embora e você conserta o seu pneu. Pronto. A força diversa que veio como provocação, ela te ajudou. Porque você tomou consciência e modificou a ação dessa força adversa. E aí o que acontece? Essa força adversa não conseguiu executar o trabalho dela. Automaticamente, ela não consegue voltar para a força maior que mandou ela fazer as coisas, ela não consegue voltar para essa força e falar que não executou o trabalho. Então, o que essa força vai fazer? É melhor ela ficar para o mandante dela recebendo bronca ou ser sua escrava ou sua ajudante para o resto da vida, porque você vai dar força para ela evoluir. É isso que acontece. Então, a força adversa, se você sabe usar de uma forma correta, você passa a ter cúmplice, a força adversa passa a ser sua cúmplice. E isso que eu estou falando, vocês não vão encontrar em livros com essa explicação que eu estou dando. Isso é coisa de xamã, coisa que a gente vai aprendendo, vai criando uma linguagem, porque o nosso compromisso é passar a informação para frente. E a gente tem que encontrar linguagem em que as pessoas compreendam isso. Por exemplo, essa live, todas as pessoas que forem assistir e compreender o processo, automaticamente não vão cair nessa cilada. Ou vão começar a tomar consciência para que a força adversa não ataque. E isso é de várias formas, tá? O ataque da força adversa, ela vem para interferir na sua vida. Observem a palavra interferir. Ela entra na tua vida para te ferir, para te machucar, para tirar você do equilíbrio. E se você tem esse conhecimento, você começa a mudar dentro de você a forma de olhar para aquilo que te ataca. Não é ser bonzinho com aquilo que te ataca, mas é não dar força para que o ataque seja maior do que você. E aí você automaticamente vai estar saindo dessa posição de ataque e você vai evoluir. E quando você evolui, essa energia não atinge mais você, porque você já foi dentro da evolução para um degrau acima. Essa energia está num degrau de baixo, então ela não te pega mais. E aqui no degrau de cima, aí eu tô livre, já virei uma sumidade, né? Não, você não virou, porque aqui tem outras energias de ataque com uma outra frequência. Talvez aqui fosse a provocação, aqui seja a humilhação. Tá? Então você precisa saber que quando você sai de um estágio, eu sempre falo para as pessoas que me conhecem, que participam dos meus trabalhos, que quando a gente sai do nível 1 do jogo da vida e vai para o nível 2, não vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil. Só que você está mais preparado para enfrentar coisas mais difíceis. Então esse é o sentido. E nós temos que entender
que quando nós estamos para ser atacado pela força adversa, quando a força adversa vem atacar, a gente tem que entender se eu sou a presa ou se eu sou o predador. Porque na natureza é assim que funciona. Por exemplo, o passarinho come a formiga, correto? Só que quando o passarinho morre, a formiga come o passarinho. Então inverte a polaridade. Quem é presa passa a ser predador. Quem era predador passa a ser presa. Então, se a gente consegue entender que vem um ataque da força adversa e você se torna um ser blindado porque você conhece a sua própria energia, você não é atacado por essa força. E tudo se modifica. Esse é o pulo do gato que eu falo. Esse é o pulo do gato. É quando você consegue perceber que você muda aquilo que está atuando em você. E aonde que atua a força adversa? Atua nas redes sociais, atua no seu trabalho, atua no seu plano individual, atua na sua família, atua nos seus relacionamentos, atua nos seus conflitos, porque você tem traumas, bloqueios, e aí a força adversa intensifica isso. E as suas informalidades, né? Aquela coisa de estar com um amigo, de estar brincando. Muitas pessoas já passaram por isso. Vai numa festa para festejar e de repente a festa se torna uma briga. Uma provocação faz com que você crie uma discórdia muito grande. Você passa a ser mal visto. Basta você saber se colocar, usar o conhecimento. Tá? Eu sempre digo uma coisa que eu acho que é forte e ao mesmo tempo é muito inteligente. Quando você está num processo onde você percebe que a outra pessoa mergulhou na ignorância e ela vai te provocar pela ignorância, sai de perto. Porque você é inteligente o suficiente para não ficar exposto como alvo. Se você for discutir com a pessoa que é ignorante, essa pessoa não vai entender o que você está querendo falar. E você vai gastar a tua energia com uma pessoa que não vai modificar porque você falou bonito ou porque você tinha razão. Né? É como se a gente discutisse com uma pessoa que está bêbada. A pessoa que está bêbada, ela não tem noção daquilo que é a lógica. Ela está anestesiada. Quando você toma uma anestesia no dente, que você vai fazer um trabalho no dente, você não sente o seu rosto. Aí você fica rindo e não percebe que o rosto está torto. A pessoa que está embriagada, ela está anestesiada também. Anestesia o comportamento, anestesia as atitudes, anestesia a mente. Ela passa a ficar com uma mente muito restrita. E aí ela fala bobeira que ela não falaria em sã consciência. E você quer justificar para a pessoa que ela está errada. Isso é completamente absurdo. Como que você vai justificar? É como se você quisesse comer uma coisa super gostosa com a boca anestesiada. Vai ser difícil você mastigar, você perde os controles. Então, a gente tem que perceber que nessa hora, quando a gente se retira, né, quem participa das minhas constelações familiares já sabe, quando você se envolve num processo que você chora, que você se emociona com tudo aquilo que está acontecendo, sente raiva, de repente impulsos, e aí você terminou o processo, o que você fala? Aqui eu me retiro, eu saio desse lugar que eu estou. Então, se você está no conflito da força adversa, se você tem essa força psíquica atuando em você, saia de perto, entre numa outra frequência. Aquilo que eu disse para vocês, se isso está me atingindo aqui,
e eu consigo elevar a minha frequência, isso não me atinge mais. Para estar nessa frequência, eu estava aqui e eu falo, aqui eu me retiro e saio. E aí essa força não me atua. Então não é fraqueza quando você sai daquele sistema. Isso é inteligência, é estratégia. E isso é uma das coisas que a gente utiliza muito. Para quem trabalha, quem participa dos meus trabalhos, né, de atendimentos, trabalhos xamânicos, trabalhos de constelação, vocês sabem que eu não falo tudo o que eu vou fazer. Por quê? Porque eu não vou estar dando ferramentas para entrar na dedução do outro. Se eu tenho certeza que eu estou fazendo a coisa correta, eu sei a sequência daquele processo que eu estou fazendo. E se não sair na sequência que eu estou fazendo, eu tenho uma outra sequência, eu não vou falar para o outro. O outro simplesmente permite a mudança e a mudança vai sendo feita. A minha pergunta é, uma escultura feita no mármore, foi o escultor que fez a escultura ou foi a pedra que permitiu ser esculpida? Porque se a pedra não permitir ser esculpida, você bate o martelo para esculpir a pedra e ela quebra inteira. Ela lasca, ela tem uma fissura que ela vai quebrar. Então precisa ter uma sintonia entre a pedra que vai ser esculpida com o escultor, a argila que vai ser moldada e o escultor. E é a mesma coisa nas mudanças de comportamento ou mudanças de atitude feitas numa terapia. A pessoa permite ser moldada e o terapeuta se permite moldar dentro daquilo que foi permitido, daquilo que é possível, né? Porque ninguém faz milagre. Então eu não posso fazer algo que foge do meu limite humano. Então nós temos que ter essa visão. E o ataque, aonde que acontece os ataques, né? Essa força diversa que a gente está falando, essa defesa psíquica, né? Quando coloca defesa psíquica, parece que a gente vai bater em quem bate na gente. Não é isso. É a gente saber a forma como a gente está apanhando e se a gente quer ficar para apanhar, né? Então, aonde que vem esse ataque? Geralmente vem os ataques nos comportamentos. As pessoas, a gente sabe, né? Nós temos uma sensibilidade, né? Nós temos centros de energia em nós. Uma delas é a hipófise, que a gente tem bem aqui no meio do cérebro. Ela dá uma temporalidade, ela dá uma intuição pra gente, que a gente não sabe por quê, mas a gente não gosta de determinada pessoa. A gente não quer a pessoa por perto. O que isso significa? Que a sua energia interna ligou o alarme e disse, essa pessoa, ela vibra numa frequência diferente da sua. E quando você vê essas frequências em diferença, né, uma não atua na outra. Para quem me acompanha nas redes sociais, deve ter visto que eu publiquei agora há pouco tempo, são 2 diapasão, que é aquele centro de energia que você bate e ele vibra. E quando você coloca 2 diapasões vibrando, só que eles são em frequência diferente. Por exemplo, esse é em dó e esse daqui é em lá. Quando você coloca eles para vibrar, um não vibra o outro. Mas se esse é lá e você põe um outro diapasão lá, você tocou esse daqui, esse vibra. Então as coisas que têm vibrações iguais, elas movem energias iguais. Por isso que eu não acredito a pessoa que está sempre próspera, pessoa que tem um pensamento positivo, energia positiva, né? Aquela pessoa assim que está batalhando. Ah, hoje eu não consegui, eu trabalhei bastante, mas não consegui atingir
aquilo que eu esperava financeiramente, mas o que eu ganhei é o suficiente para hoje e eu vou agradecer aquilo que eu ganhei para hoje. Aquela vibração dele ter agradecido por aquilo que ele ganhou, vibra de uma forma que no dia seguinte ele ganha aquilo que ele não ganhou no dia anterior. Por quê? Porque ele vibrou prosperidade e não veio a escassez para ele. A gente só atrai coisas ruins quando a gente está vibrando a energia ruim. Se a gente vibra o bem, o mal não consegue atingir. Ele chega perto e aquela vibração incomoda ele e ele vai embora. É como vocês, em alguns momentos, quando chega num ambiente que não é agradável, por exemplo, eu vou no velório e passo mal. Por que você passa mal quando vai no velório? Porque a sua frequência, ela pode estar muito elevada, muito vibrando algo que é vitalidade, que é amor, que é gratidão, e de repente, naquele velório, a vibração é tristeza, é falta, é dificuldade de aceitação ao que está acontecendo. Então a sua energia está diferente daquela. Então o que o seu corpo fala? Passa mal e vai embora. Por quê? Porque essa frequência não é compatível à sua. E é nesse momento que a gente tem assim, recursos, né? Quem conhece já os trabalhos que eu faço, sabe que no Arianã nós temos uma pomada que passa em volta do umbigo, que ela fecha a energia. Chama pomada de blindagem. Você passa em volta do umbigo, passa nos pulsos, passa na nuca e no coração. E aí ela blinda você dessas frequências. Então é como se você não pudesse pegar, porque você passou nos pulsos, então suas mãos não vão absorver aquela energia. Você passa em torno do umbigo, que é como se fechasse o local onde você recebeu tudo durante o seu nascimento. Você foi nutrido pelo seu umbigo. Você estava grudado na placenta, dentro da barriga da sua mãe. Quando você fecha isso, você fecha essa energia. Então, uma dica, existem pessoas que colocam o esparadrapo cobrindo o umbigo, ou uma faixa vermelha em torno do umbigo, ou um cinturão com um cinto bem grande para proteger o umbigo. Isso tudo são formas de proteção. Quando você passa na nuca, é como se você protegesse de ataques que vêm de trás. Pessoas que te atacam e que você sempre está olhando para trás para ver quem que está te atacando. Eu tenho uma expressão do meu trabalho que é assim: quem fala por trás de mim sempre me coloca à frente. Porque se está falando atrás de mim, está lá para trás. Então essa pessoa eu já nem consigo ver. Só vou ver essa pessoa se eu olhar para trás. E quem olha muito para trás não caminha para frente. Vai tropeçar e vai cair. Observem que essa defesa psíquica que a gente vai falando são dicas que, se a gente consegue absorver, a gente evita que essa energia ruim bata e fique fixada na gente. Porque nós pegamos isso pra gente. Né? Aquela história assim: ai, fulano falou mal de mim. E aí você carrega o que a pessoa falou mal dentro de você. Você não consegue dormir direito, não consegue comer direito, não consegue se relacionar direito. Por quê? Porque você se encheu daquilo ruim que o outro falou de você, ou que o outro fez para você. E você esquece que carregar esse fardo significa que quem vai ficar pesado é você. O outro jogou o lixo fora e você pegou o lixo e se vestiu. Você colocou dentro de você. Então o que vai acontecer? Você vai ficar pesado, com dificuldade de agir, porque você absorveu isso. Culpado é o outro? Não. Culpado é você de carregar uma coisa que você não vai usar mais. Se é do outro, deixa com o outro.
Eu costumo usar até uma brincadeira, né? Uma expressão que é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Vocês sabem que toda brincadeira minha, um bom sagitariano sempre tem o seu questionamento sarcástico, né? Então eu sempre falo que eu não faço mal para ninguém, eu só passo o endereço. Então, quem vai fazer o mal não sou eu. Eu só falo, olha, não é aqui, sabe? Mandaram a carta para o lugar errado. Eu entrego para o carteiro e o carteiro leva para o remetente. Então, o que não é meu eu não preciso carregar. Então isso é uma coisa importante. E aonde que tem esses ataques? Então esses ataques vão acontecendo no comportamento, vão atacando também a saúde. Então muitas pessoas ficam doentes porque absorveu essa energia, somatizou essa energia. O que é somatizar? É você pegar algo que está acontecendo e você colocar em uma região do seu corpo. E essa região transforma isso em doença, em problemas. Né? Existe vários livros falando coisas maravilhosas aí sobre o corpo. Né? O Corpo Fala é um dos livros que eu sempre aconselho para as pessoas. Leia o livro O Corpo Fala. Ele vai mostrar comportamentos do corpo, cruzar os braços, você colocar isso nas suas expressões, tá? A outra pessoa que é assim, uma mestra para falar sobre o corpo é a Cristina Cairo. Qualquer livro que vocês comprarem da Cristina Cairo vai estar falando coisas maravilhosas sobre o corpo, sabe? Por que eu tenho determinadas doenças? Outra pessoa também, que é Bárbara, que fala muitas coisas sobre isso, é a Louise Hay, né? Que também é uma pessoa que conseguiu ter essa sensibilidade de pegar a informação que existe e transformar isso numa linguagem emocional, simbólica. Então, quem gosta de estudar, quem gosta de ler, então tem 3 livros aí, 3 autores, né? O Pierre Weil, que é o que fala sobre o Corpo Fala, tem a Cristina Cairo e tem a... Eu falei mais um que eu esqueci o nome agora. Louise Hay, tá? São esses 3 autores aí que têm trabalhos maravilhosos. Devem ter muitos outros, mas que eu não estou lembrando ou que eu desconheça. Mas essas são referências para vocês que gostam de ler. E aí a gente vai ver que o corpo vai somatizando, né? Problemas de pulmão está associado à tristeza, né? Câncer está associado a mágoas, ressentimentos. E aí vai, né? Garganta, coisas que eu não consigo falar, olhos, coisas que eu não consigo ver. E por aí segue essa lista enorme de somatização. Outra coisa que existe é a questão do sucesso, a defesa psíquica, porque muitas vezes isso atinge a minha parte de sucesso. Ou eu deixo de ganhar, tá? Ou ganho e perco tudo que eu ganhei. Então são coisas que atuam. A questão também da convivência com pessoas, porque às vezes essas convivências com pessoas sujas, sujam a gente. Aquela coisa da frequência, né? Entrou numa frequência que contamina um ao outro. A sensação de bem-estar é aquela sensação que às vezes perto de uma pessoa você se sente sugado, sua energia ela desaparece, você sente sono, você abre a boca o tempo todo, você não consegue, parece que está espinhando as suas costas, né? Às vezes a mão gela, fica gelada, a mão, os pés. Tudo isso são sinais que está na hora de você falar, aqui eu me retiro. Ou entender o processo que está acontecendo e inverter a seu favor. Não atacar, mas inverter a seu favor. Porque quando a gente muda essa história, vocês vão perceber isso. A pessoa que é vampira, né, que está tirando a tua energia, né, o sugador de energia,
quando você inverte a energia, essa pessoa vai embora. Ela vê que ela não consegue mais tirar a energia de você, e aí não faz mais sentido ela ser seu amigo, ela te visitar, ela ficar perto de você, ou ficar puxando o seu saco. Porque às vezes tem isso. A pessoa fica em volta, melando, seduzindo, querendo que você dê a energia. E aí quando você se bloqueia, essa pessoa vai embora. E existe pessoas que não quer que isso aconteça. Elas já se viciaram no processo de doar sangue, de doar energia, de doar estímulo vital, energia vital. E aí ela não consegue viver sem estar doando isso para alguém. Então são pessoas também que se tornam nada mais, nada menos do que pessoas que querem só ser vítima. Porque é gostoso ser vítima, é gostoso falar que a pessoa chegou, sugou toda a tua energia. E aí, geralmente, essas pessoas vão falar para quem? Para as pessoas que têm energia. Então, elas foram tão sugadas, elas foram tão vampirizadas, que elas também se tornam vampiras. Eu acho que vocês devem conhecer muitas pessoas assim, né? Quando eu começo a falar, eu imagino a cabecinha de vocês. Vou até tomar um chazinho. Vocês estão tomando chazinho aí? Não esqueçam de tomar o chá, hein? Eu acredito que quando eu falo algumas coisas, eu acho que a cabeça de vocês deve fervilhar e deve vir um monte de exemplos aí que eu nem preciso dar. Então essa coisa do bem-estar é uma coisa que muda muito. Existe outra coisa que tem a energia psíquica atuando, né? Essa energia da força diversa atuando, que é dentro da sexualidade da pessoa. Não sexualidade pelo sexo em si, mas sexualidade em perder o estímulo, tipo homens se sentirem enfraquecidos, impotentes, mas não no sentido de impotente sexual, impotente no sentido de não conseguir ter a força masculina para atuar. E aí eles ficam apáticos, ficam assim neutros. Por quê? Porque essa força diversa já sugou essa energia e já colocou eles nesse patamar. E a questão financeira, que eu também já falei para vocês, que é uma coisa que existe muito, né? É muito forte isso daí, a questão da força adversa atuando, é muito intenso isso daí. E a gente vai falar também da defesa psíquica. Ela é dividida em 4 setores, eu divido em 4 setores. Então você tem o ataque que vem no seu corpo físico, no seu corpo mental, no corpo emocional e no corpo espiritual. Então, na parte física, a sua sensibilidade, o seu corpo, a doença que chega em você, no seu corpo físico. Existe assim, é o que eu disse, a nossa live se torna pequena. Teria um monte de coisas para a gente falar de cada setores. Isso tudo que eu estou falando seriam horas e horas. Se eu falar só da parte física, seria uma live só físico, outro só mental, só emocional e só espiritual. E eu vou resumir isso daí para que a gente também trabalhe de uma forma global. Porque eu falar da defesa psíquica, da questão dos ataques que tem e não nomear o que está acontecendo, é como se faltasse um pedaço. Então existe a questão que nos desequilibra, que nos deixa oscilante, tudo isso físico. Aquela coisa de tontura, vocês já devem ter sentido isso. Eu sinto tontura, eu sinto fraqueza, eu sinto as mãos fracas, parece que eu não consigo pegar as coisas. Por quê? Tem alguém que está tirando essa energia de mim. Tá tirando porque você está deixando. Não adianta você atacar, não adianta você tirar todo mundo de perto de você se você já está aberto para perder energia.
Então isso vai acontecer. Às vezes, uma outra pessoa que não é daquele ciclo te suga toda a energia, ou você vai para um ambiente que tira essa energia de vocês. Outra coisa que existe é a questão da sabotagem. A sabotagem também é uma forma de perder energia. Eu tenho uma festa para ir e aí eu decido inventar uma desculpa para não ir na festa. E depois eu vou me arrepender de não ter ido na festa e ter ficado em casa sem fazer nada. Isso daí é uma forma também da força diversa estar atuando em você. O que você vai encontrar lá fora é diferente do que você está aqui dentro. Então, às vezes, você precisa sair do ambiente para a tua energia mudar. Observe uma pessoa que fica trancada num quarto, que ela está doente e ela fica trancada nesse quarto e o tempo todo ela está vibrando de forma desvitalizada. Ela perde totalmente a energia e ela não consegue sair. Aí ela fala, estou com depressão. E aí a força diversa fala, oba, chegamos no ponto que precisava. Ela está com depressão. Então ela vai começar a ler tudo que tem como depressão, ela vai sentir tudo aquilo que fala da depressão, e aí ela vai entrar no quadro depressivo, porque ela não mudou a frequência que ela tá. Ela não saiu do ambiente, ela não buscou uma alimentação diferente, né? Porque isso tem a ver com o físico. Comer coisas podres, coisas estragadas, coisas que são feitas sem amor, sem dedicação, você está absorvendo essa energia também. Então você também está tendo um ataque da força diversa com tudo isso. A qualidade que você coloca é a qualidade que você vai ter. Então isso é importantíssimo. Então existe essa sabotagem que eu falei. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que a maioria vai falar, vai levantar a mão e vai falar, questão do sono. Isso tá no ataque físico. Você não conseguir dormir direito, você ter pesadelos, tá no ataque físico. E a questão dos desequilíbrios. Eu tenho um desequilíbrio, uma hora eu tô gritando, outra hora eu tô falando, outra hora eu tô rindo, outra hora eu tô chorando. Está associado nessa descompensação física, que pode ser hormonal, que também é um ataque, né? Na questão hormonal, na questão de proteínas, de vitaminas, de sais minerais. Tudo isso está associado. Nós somos um ser humano complexo, nós somos cheios de coisas importantes. Aí nós temos os músculos, a questão das dores que a gente tem no corpo todo, né? Nossa, parece que eu apanhei de cabo de enxada. É isso daí, essa força diversa aí atuando. E as manifestações, né? Com as fugas, que seriam os vícios que vêm para o corpo físico. Aí nós vamos entrar no campo mental. Campo mental, a gente tem uma força muito grande, que eu falo que são as crenças limitantes. Essas forças, elas atuam com uma agressividade que a gente passa a se neutralizar de qualquer pensamento que mude. Então eu já irriguei a minha cabeça, por exemplo, dinheiro é sujo. E aí o que acontece? Isso está dentro da minha mente e a força diversa fala, você não vai ganhar dinheiro, porque o dinheiro é sujo, porque se você tiver o dinheiro, você está sendo um acúmulo de sujeira. E você começa a vibrar afastando o dinheiro de você. Ah, mas eu trabalho e ganho bem. Tá, ganha bem, de repente acontece um problema no seu carro que você gastou todo o dinheiro que você ganhou. Então você entrou nessa frequência mental, porque você acredita que você não pode ter algo, porque a sua mente criou que você é incapaz, improdutivo, né, inútil, e aí você fica nessa vibração. E aí a cabeça também entra na questão das confusões,
né? Os problemas mentais que surgem, né? Os pensamentos negativos. E aqui esses problemas mentais, um tá abraçado com o outro, tá? Tipo, o físico tá com o mental tá com o emocional tá com o espiritual tá com o físico. Então, é um fazendo descompensação no outro. Então, de repente, um problema mental que você tem, você passa a ter um problema psiquiátrico. Você passa a ser narcisista, você passa a ser psicopata, né? Passa a ter algumas questões que é a força diversa também instigando. Você cai nas garras de pessoas assim e você sofre com essas pessoas. Por quê? São ataques. Você estava vulnerável para esses ataques. Você não usou aquilo que você tem como autodefesa para que aquela energia não atuasse em você. É claro que a gente não está imune o tempo todo, mas às vezes a gente se coloca em exposição demais. No emocional, nós vamos encontrar os geradores de doenças psíquicas, os distúrbios que tem, né? Que vem tudo do emocional. Vocês podem ver, existem algumas doenças aí, por exemplo, o vitiligo, né? Que ele agrava ainda mais quando mexe no emocional. Quando você tem um rompimento de uma relação, é extremamente agressivo o seu emocional, atua nesse campo, né? E aí você se sente desprotegido, despreparado, e aí a vida vai deixando de fazer sentido. Por quê? A melhor coisa que existe é a gente amar e ser amado. E quando a gente entra nesse conflito emocional, onde vem a raiva, vem a culpa, vem o julgamento, automaticamente a gente perde o sentido de querer viver. Porque se eu não posso ser amado e amar, eu vou ficar fazendo o que aqui? Eu quero morrer. Então o emocional às vezes descompensa com isso. E é isso que eu falo sempre em constelação, que é a apropriação, né? Você precisa se apropriar e você precisa ter o autocontrole. Você tem que ter controle sobre você, sobre as suas coisas. E isso é importantíssimo. E a nível espiritual, aqui a gente vai ter assim, um leque enorme, porque a gente tem que pensar assim, o espiritual ele é visto como sendo algo que eu não consigo ver. Ele é visto como invisível, mas eu sinto no meu corpo. É como a energia elétrica que está na tomada. Eu não consigo ver, mas se eu colocar o dedo lá, eu vou sentir. Então, a energia espiritual, ela está associada a essa parte da sinestesia, essa parte do sentir. Então, quando você entra nesse campo, você entra assim, aquilo que é a energia que emana da pessoa, aquilo que é a tomada de energia das pessoas e o seu dedinho encostando nesses lugares. Então, de repente, é um lugar, né? Eu costumo falar muito que uma das coisas que existe, observe como que é muito amplo essa questão de defesa psíquica. Por exemplo, uma casa onde houve um fato trágico lá dentro dessa casa, quando você entra, existe vibração energética daquilo que aconteceu. E você automaticamente interage com essa energia. E essa interação que você tem com essa energia faz com que o seu corpo também entre numa frequência diferente. Então você começa a sentir, a suar, você começa a ter tremor na pele, você começa a sentir pessoas tocando em você. Tudo isso é essa sinestesia vindo do campo energético, tá? E aí a gente vai ter assim, essas energias, nós temos os ataques, porque vocês sabem que no campo espiritual existe coisas boas e coisas ruins. E a vibração vai depender de como você vai aceitar isso daí. Eu posso ser bom e ter uma amizade com alguém que não tem um caráter bom. Eu posso ter, eu conheço fulano, ciclano, que foi preso, que foi... Não que o fato de ser preso
seja algo negativo, porque hoje em dia nós temos até muitas pessoas que são presas sem culpa de ser preso, mas essa vibração, por exemplo, dentro de uma cadeia, a vibração é extremamente negativa. A pessoa que sai da cadeia e de repente você vai abraçar essa pessoa, você está captando essa energia de um lugar que você nunca foi. E como que isso reage em você? Como que está esse campo espiritual da pessoa vibrando em você? Então é um assunto assim muito longo, muito polêmico em cima disso daí. Aí a gente mistura um pouco de religiosidade, de crença, de física quântica, de ciências, de tudo. A gente vai ter uma mistura de várias filosofias e várias formas de pensamento que vão vibrar nessa frequência espiritual. Então, nós temos isso daí. No campo espiritual, existe, assim, infinidade de coisas para a gente fazer, né? Hoje em dia, a gente pode trabalhar esse campo, né, de energia. Existe vários aparelhos que se utilizam para isso. O pêndulo mesmo é um dos aparelhos que a gente pode usar muito nesse campo espiritual, né? A gente vai ter uma live falando mais sobre essa parte energética, que eu quero falar um pouquinho mais sobre isso daí. Mas do campo de defesa psíquica, como que eu me defendo? Tá? Eu posso me defender com banhos, eu posso me defender andando descalço, eu posso me defender criando armadilhas energéticas. Aí a parte do que a gente faria como defesa é o mais amplo possível. E isso tem que ter afinidade com você. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, escaldapés, banhos, por isso que eu faço questão de ter como produtos do Arianã aquilo que eu utilizo e que dá certo. Ah, mas o banho de sal grosso é uma coisa espiritual. Não é, né? Vou só abrir esse campo do sal grosso só para vocês entenderem como que esse assunto vai longe, tá? O sal grosso, eu acho que todo mundo já fez a experiência quando estava na escola, aquela que liga uma pilha com uma lâmpada, aí um fiozinho vai num prego, outro fiozinho vai no outro prego, e aí você põe na água comum, a lâmpada não acende. Mas você põe na água com sal, a energia sai dentro da água e vai de um prego até o outro. Então a energia que circula aqui faz a lâmpada acender. Então o sal, ele tem uma propriedade química que é elétrons livres. O que é isso? Ele conduz eletricidade. Então quando você toma banho, todo aquele atrito que você tem quando você está no carro andando, que esfrega o corpo no carro, e aí você vai pôr a mão em alguma coisa e dá choque, aquilo são elétrons livres em torno do seu corpo. Quando você toma um banho de sal grosso, esses elétrons, eles saem junto com aquela água. Então você tem a sensação de alívio, de energizado, né? Por isso que o sal grosso é usado. Ah, mas ele é usado dentro de algumas religiões como banhos. Claro, eles descobriram essa propriedade que auxiliam, então tudo aquilo que é para auxiliar é usado. Se você descobrir hoje que você tem que amassar um dente de alho e comer um alho cru, você vai colocar isso como uma filosofia sua. Ai, todo dia eu tenho que comer um alho cru porque isso vai me ajudar no colesterol, no coração. Então são coisas boas que a gente coloca na nossa rotina. E quem tem a ligação religiosa agrega isso à religião. E tá tudo certo. Tá tudo perfeito. É isso que a gente tem que entender. As coisas vão somando. Ah, mas Timberê, me fala uma coisa. É verdade que o banho que você está falando, a gente tem que tomar banho, não pode lavar a cabeça com sal grosso? É sempre do pescoço para baixo? É melhor você lavar do pescoço para baixo. Por quê? A musculatura aqui é muito maior do que a musculatura que está aqui. Então você vai lavar a cabeça para quê nesse momento?
Ah, mas e se eu lavar faz mal? Se fizesse mal, eu iria proibir todo mundo de tomar banho no mar. Porque é água com sal. Então você não pode molhar a cabeça no mar. Observem como que as crenças vão colocando de uma forma, isso é crença limitante, tá? É melhor lavar do pescoço para baixo. Mas e se eu jogar na cabeça, tem problema? Problema nenhum. Banho de sal grosso pode tomar todo dia? Você até pode tomar, mas às vezes é importante você ter elétrons também no seu corpo. Você vai tirar tudo. O que vai acontecer? É igual a pessoa que usa muito aquele sabonete que protege contra a bactéria. E aí o que acontece? Mata toda a bactéria que tem nas mãos. Só que um dia essas bactérias mais simples vão pegar e aí você vai ficar doente. Por quê? Porque você não criou imunidade. Então, o mal também é necessário. Só não pode ser o mal maior do que o bem. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que ter um equilíbrio. É igual amor, que eu falo sempre. Amor em excesso é uma doença. Amor em escassez é outra doença. Mas amor na dose certa, você resolve qualquer problema. Então é isso que tem que ter. Bom, pessoal, nós já estamos estourados na hora, né? E eu gostaria de estar falando para vocês a respeito, esse trabalho, isso que a gente está tratando de defesa psíquica, na verdade, ele é um curso, tá? Eu não estou aqui para vender o curso agora. Eu simplesmente estou falando que existe esse curso, eu ainda não dei esse curso, não montei o curso, mas pretendo montar um dia, de estar oferecendo esse curso para um grupo. Então, das pessoas que estão assistindo a live, tiverem interesse, eu quero ver esse curso, como que é esse curso? Deve ser legal. É um curso legal. É um curso que a gente faz, né? Eu dividi ele em 6 módulos. São 6 partes. Então a gente tem energia de campo de atuação, energia psíquica de física, energia psíquica mental, energia psíquica emocional, energia psíquica espiritual e um módulo extra, que é aquele módulo que a gente vai falando o que fazer, onde as pessoas vão fazendo pergunta, tá, a parte física, o que eu faço? Como que eu monto uma armadilha para pegar esse tipo de energia? Como que eu limpo a minha casa que está doente psiquicamente? Tá com bolor, com rachadura, com tudo isso daí, é força psíquica atuando. Então, existe até alguns livros, só que eu acho que é tudo em inglês, que fala das casas doentes. São as casas que têm esses problemas, né? São casas que tem mofo, que tem cheiro, né? Que solta, você sempre está consertando e sempre está estragando. Ali tem uma energia psíquica que precisa ser trabalhada. Então, existem formas aí. E esses módulos que eu organizei, seriam módulos de 1h30 cada um, tá? E seria o total de 9 horas de curso. Essa é uma ideia que eu pretendo fazer. Então, tem a facilidade porque a gente faria isso tudo online. Então, você poderia fazer de casa. Então, não teria essa coisa de ter que sair, ter que gastar, ter que ir para um lugar para o outro. Você faria de dentro de casa. Teria uma questão de tirar dúvidas. Eu ficaria à disposição para as dúvidas. E eu ser um grupo fechado. Porque esse grupo a gente consegue conversar entre nós, né? Um vai falando do que acontece, do que estudou, e eu acho que isso é uma coisa muito gostosa. Então existe essa possibilidade. Então se alguém tiver interesse, falar, eu penso nisso, vamos pensar junto, vamos pensar quando que seria esse curso, o valor desse curso, e a gente reorganiza o grupo para que isso aconteça. Tá bom? Aí vocês entram em contato com o meu WhatsApp pessoal e a gente vai falando sobre isso. Monta uma lista de interesses. Eu já vou falar para vocês também o nosso próximo encontro, quando que vai ser. Próximo encontro daqui 15 dias, vai ser no dia 13 de setembro.
e nós vamos falar sobre os 4 elementos, tá? Observem que eu estou fazendo uma sequência. Nós já falamos do físico, mental, emocional e espiritual. Agora nós vamos falar sobre o fogo, terra, água e ar, que tem uma ligação com esses corpos que a gente falou também. E aí eu vou dar a minha visão dentro do Arianã e dentro do xamanismo sobre os 4 elementos. Então eu gostaria de estar encontrando vocês de novo no dia 13 de setembro para a gente falar sobre os 4 elementos e que vocês convidassem mais pessoas. Olha que beleza, nós estamos com um grupo de 25 pessoas já nessa live e eu acho que o grupo é assim, ele vai se formando, né? As pessoas vão, ainda tem pessoas que não sabem o que acontece ou que não podem assistir nesse dia, mas que vão assistir depois no YouTube. Então, a gente vai divulgando. E a ideia é a gente estar sempre sentado em torno de uma fogueira, fazendo essa conversa, trocando experiência, tomando um chá e revendo esse momento novo que a gente vive juntos. Eu queria agradecer a cada um de vocês a oportunidade de estar aqui, de estar entrando dentro da casa de vocês, de estar falando de coisas que eu gosto, porque essa live é feita de coisas que eu gosto, por isso eu faço com muito amor e entrego isso de coração para que isso seja usado da melhor forma possível por cada um que assistir essa live. E a gente se vê no dia 13 de setembro. Um arro para vocês, uma ótima noite, reflitam sobre tudo isso que nós conversamos e a gente se vê no dia 13 de setembro. Arro!